O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, dizendo: O reino dos céus é como a história de um rei que preparou a festa de casamento do seu filho e mandou os seus empregados para chamar os convidados para a festa. Mas estes não quiseram ir. O rei mandou outros empregados, dizendo: Dizei aos convidados: já preparei o banquete, os bois e os animais cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outro para seus negócios. Outros agarraram os empregados, bateram nele e os mataram. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida, o rei disse aos empregados: a festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide até as encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes. Então os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala da festa ficou cheia de convidados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Algumas coisas caracterizam ou caracterizaram o povo de Deus no Antigo Testamento. E no Novo Testamento, Jesus fez um ressignificado dessas coisas que caracterizaram o povo de Deus e que caracterizam a nossa vida de cristão. Dois desses elementos apareceram na liturgia de hoje: festa e comida. Nós sabemos que a nossa religião católica bebeu do judaísmo. E o judaísmo, festa e bebida, comida, fizeram parte daquele povo. É claro que quando a gente fala hoje em festa, muitos de nós já pensamos logo numa bagaceira, não é? Aí falando, não vá para a festa não, que para a festa é pecado. A gente já confunde as coisas, festa com pecado, mas festa faz parte do dia a dia do cristão. Talvez, como a gente interpretou devido à situação profana na qual estamos inseridos, talvez o sentido de festa original perdeu o sentido real. Por exemplo, um aniversário, uma festa, dia de hoje, domingo, quando você faz um almoço na sua casa, é festa, e você sabe que a igreja não autoriza fazer jejum no dia de domingo, não pode fazer jejum no dia de domingo, não faça, porque você está contradizendo o que a igreja pede. Domingo não é dia de jejum, domingo é dia de festa, é dia de ressurreição, é dia de Páscoa. E festa sempre fez parte do povo de Deus, do Antigo Testamento. A primeira leitura de hoje, muito oportuna para explicar a característica festa
presente na vida do povo de Deus. Vamos entrar na história, na geografia, para a gente entender o que a Sagrada Escritura quer nos dizer. O profeta Isaías, profeta que estava desiludido com a política, com o social, estava desiludido com as realidades da época dele. E ele, de uma maneira poética, nos falou primeiramente do monte. Olha só como o profeta Isaías começou a primeira leitura. O Senhor dos Exércitos dará neste monte. Importante lembrar que na Bíblia, monte, montanha, lugar alto, monte sempre era o lugar de encontro com Deus. O lugar mais alto da cidade, o monte. E lá, a pessoa se encontrava com Deus. Por isso que o profeta Isaías, naquela realidade de dor, de sofrimento, de choro, evidenciou esse pormenor no monte. Deus chamará todos os povos e servirá um banquete de ricas iguarias e com um vinho puro. Olha só, vinho puro. Por que o autor identificou aqui o vinho puro? O vinho da melhor espécie. Aqui, com todo respeito, mas aqui não é vinho Patício, não é vinho São Francisco. Não, aqui é vinho o mais puro, o vinho mais caro, o vinho mais gostoso, o vinho de maior qualidade. Porque para as pessoas que nós amamos, nós servimos a melhor coisa, a melhor comida. Não é assim que acontece quando o padre vai comer na sua casa? Ou quando os padres vão comer na sua casa? Você oferece a melhor comida a um convidado. E quando são as pessoas mais importantes para nós, quanto mais importante, mais o banquete é extraordinário. E aqui o profeta Isaías está falando para aquele povo que estava sofrido, aquele povo que estava desiludido, o povo que estava desanimado, não olhava mais para o monte. Tem coisa melhor? Porque você está passando por um problemão, dificuldade, sofrimento, e um amigo te chama para sair, para jantar, para lanchar. Vamos tomar um café comigo? Vamos almoçar comigo? Você esquece os problemas. Você lembra que é possível dar um passo a mais. E isso que o profeta Isaías fez, falando em banquete, o povo que estava sem ânimo. E aí, o profeta Isaías ainda disse: o Senhor Deus eliminará para sempre a morte. Porque naquela época, quando foi escrito o livro do profeta Isaías, tudo cheirava morte. Que pavor. Que realidade péssima. E depois, o profeta ainda nos disse, Deus nos falou pela boca do profeta: Deus enxugará as lágrimas de todas as faces. Olha só, enxugará as lágrimas de todas as faces. Quem é que não tem chorado esses dias, não é? Talvez nós, você que está em casa, tem derramado lágrimas esses dias por algum motivo. Quem de nós chorou escondido, chorou para que os outros notassem que sabe. E você vem para a missa, você em casa nos assistindo, Deus diz para você: eu vou enxugar todas as lágrimas de todas as faces, inclusive da tua face, do teu rosto. Foi isso que aconteceu no salmo que nós cantamos. O salmo que nós cantamos, o Salmo 22, queria ajudar você a compreender em que contexto Davi, esse salmo é atribuído a Davi. Davi escreveu esse salmo quando ele tinha acabado de vencer uma guerra. Davi foi para uma guerra, quase morre, escapou mesmo, como a gente diz, né? Escapou fedendo. Davi voltou para casa só o caco, cambaleando, caxingando, mas voltou vitorioso.
E daí então Davi, depois de ter vencido aquela guerra, Davi então fez a composição desse salmo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mesmo que eu tenha que passar pelo vale tenebroso, Ele estará comigo. Deus não nos engana. Davi não disse, eu não irei passar pelo vale tenebroso. Ele disse, mesmo se eu passar, quando eu passar pelo vale tenebroso, Ele estará comigo. E daqui, mais uma vez, no Salmo, da mesma forma que na primeira leitura, o Salmo de hoje também nos falou de banquete, de festa. Preparás à minha frente uma mesa. Olha só, uma mesa. Olha, depois de cansado, depois de você levar uma pancada de todos, da vida, que nem sempre é agradável conosco, a vida, ter uma mesa na sua frente preparada, para você renovar suas forças. E Davi foi ungido com óleo. Deus ungiu Davi com óleo na cabeça, para dizer, quem está cansado precisa sempre de um cafuné. Tem coisa melhor do que você estar morto de cansado? Aí você tem a sorte de ter um marido bom. Aí você cansado, o marido te faz um cafuné, né? Ou então a esposa te faz um cafuné. Alguém te faz um cafuné para você relaxar. Pois aqui Deus fez um cafuné na cabeça de Davi, ungindo óleo na cabeça, para que Davi pudesse encontrar forças novamente. Mesma coisa aconteceu na segunda leitura de hoje. Nós estamos ainda dentro do livro de Filipenses. Mais uma vez eu te digo, Paulo escreveu essa carta no ano de 56, 57. Paulo estava preso. E aí eu fico fascinado. Como é que alguém está passando por um momento difícil e é capaz de escrever um texto desse belíssimo? Paulo estava preso, repito. Paulo foi visitado por um amigo chamado Epafrodito. Epafrodito, um amigo que representava todas as pessoas da comunidade de Filipos. Filipos foi a primeira comunidade evangelizada por Paulo. E Epafrodito então foi consolar Paulo. Voltemos ao texto, para a gente sentir, cheirar, perceber a beleza de que Paulo foi capaz de nos dizer. Estava preso, sem liberdade, com a alma angustiada. E Paulo nos dá um show sem espetáculo, de pessoa que sabe viver com tudo e com nada. Infelizmente, nós vivemos hoje da cultura, se eu não tiver, eu sou a pessoa mais infeliz do mundo. E não é assim. Você pode ser feliz também, sem ter certas pessoas e sem ter certas coisas. Paulo, convicto de que tinha encontrado o Senhor. É claro que quando a gente está angustiado, nada melhor do que uma presença amiga, como aquela presença de Epafrodito, amigo da comunidade, amigo de Paulo. E Paulo então nos disse, eu sei viver na miséria, sei viver na abundância, sei viver na dor e sei viver na angústia, sei viver com aquela pessoa e sei viver sem aquela pessoa. Porque aqui nós vamos compreendendo a beleza do desapego e que Deus vai cuidando de nós, mesmo quando a gente passa por dificuldades tamanha. E Paulo então até disse, fizestes bem em compartilhar as minhas dificuldades. Paulo aqui estava agradecendo a visita do amigo na prisão, feliz de quem tem um amigo, para sentar numa mesa de um banquete, com festa, tomar um vinho, degustar, partilhar. Paulo, não precisa ser muita gente não. Não vá contar sua vida para muita gente não, pelo amor de Deus. Porque tem gente que não quer ajudar não.
Tem gente que só quer saber para espalhar. Cuidado. Não vai andar contando sua vida aí, sobretudo em mesa, viu? Mesa é bom, mas mesa é muito perigoso, viu? Porque na mesa a gente pode ter a tentação de querer. Cuidado. Vá comer, vá degustar o banquete, mas não abra sua vida para todo mundo, não. Paulo, aqui na segunda leitura, reconhece um amigo com o qual ele pôde partilhar a vida dele. Na angústia, na tristeza, na dor. Assim como Isaías foi convidado, assim como Paulo foi convidado para fazer parte desse banquete, Davi foi convidado para fazer parte desse banquete, também nós somos convidados para fazer parte desse banquete. O evangelho de hoje, que nós escutamos, extraído do livro do evangelista Mateus. O evangelho de hoje é muito grande, mas vale a pena dividir para que você não se perca. Falou também sobre convite, sobre festa e sobre comida. Deus, nosso Senhor, contou a parábola falando que preparou a festa. Quando foi que a festa foi preparada? Antigo Testamento. O Antigo Testamento todo preparou a festa para o Novo Testamento. E Deus escolheu quem no Antigo Testamento? Convidou quem? Profetas, profeta Isaías, convidou reis, rei Davi, foram convidados para a festa e para preparar a festa. Festa preparada, os convites foram distribuídos para que o dono da festa pudesse ser recepcionado. Quem? Nosso Senhor, que foi enviado, ele, o vinho novo, o motivo da festa, como tem a menina que completa 15 anos, é o motivo da festa, ou por aí várias idades. Nosso Senhor foi enviado como aquele dono da festa para então nos convidar. Agora, os convidados somos nós. E convite, a gente aceita se quiser. Se você me convidar para alguma coisa, eu vou se eu quiser e se eu puder. Não é porque você convidou que eu tenho a obrigação de ir. Do mesmo jeito, Jesus também. Ele te convida. Você não é obrigado a segui-lo. Ele diz: quem quiser me seguir. Quem quiser. Então, convite, você aceita se quiser. E nesse banquete, nessa festa, nós fomos convidados para comer e para fazer parte da mesma mesa. Por isso eu queria explicar uma coisa para você. Por favor, me entenda bem, porque geralmente em igreja a gente diz as coisas e a gente sempre é mal interpretado, não é verdade? A expressão comunhão espiritual, ela é usada erroneamente. Não existe comunhão espiritual. Comunhão é comida. Comunhão é comida, é você comer. Quando é comunhão espiritual, a igreja, por exemplo, esse tempo pandêmico agora, a igreja, por uma situação pastoral, permitiu que houvesse comunhão espiritual. Uma pessoa que está em casa, impossibilitada de vir para a missa, devido à idade, devido à saúde frágil, tudo bem. Ah, padre, hoje eu não vou para a missa porque eu vou assistir a missa da Canção Nova, às 15 horas, e vou comungar espiritualmente. Nesse caso, não existe comunhão espiritualmente. É uma expressão que não se completa, se contradiz, porque não existe comunhão espiritual. Comunhão é comida. A Eucaristia é comida. A Eucaristia na ceia não foi espiritual, foi comida mesmo. Bebida, comida, bebida. É um termo contraditório, repito, segundo a teologia. Comunhão espiritual, a não ser se você estiver dentro dessa situação, como no tempo pandêmico, assistir missa valia, hoje já não vale mais, não tem o mesmo efeito. Por quê? Para a gente não confundir as coisas, quando Jesus instituiu a Eucaristia, foi comunhão mesmo, comer, que nós chamamos o verbo manducare, mastigar. Você come, você mastiga, o corpo do Senhor entra em você, você faz parte do banquete, entra na fila da comunhão, você come
e você se alimenta. Essa é a nossa festa. Festa principal do cristão. A comunhão. Tomai e bebei. Tomai e comei, disse-nos Jesus. E aqui nós fazemos parte desse povo que foi convidado para a festa. Os batizados. Eu, você, nós. E não tem como participar dessa festa e ter as nossas lágrimas enxugadas. Certa vez alguém perguntou para Santa Teresinha se ela estava chorando com saudade do pai ou da mãe, porque esse choro foi depois de uma comunhão que ela teve em uma das missas. E Teresinha disse: não, eu não estou chorando com saudade da minha mãe, eu estou chorando, derramando lágrimas, porque quando a alegria do céu invade o meu coração exilado aqui na terra, não tem como eu não derramar lágrimas. É a força da Eucaristia. Você é o nosso convidado, mas você é o principal convidado de Deus. Como foi Isaías, como foi Davi, como foi Paulo, como foram os profetas, e agora no Novo Testamento, você, eu. E assim, todas as lágrimas serão enxugadas, de todas as faces, inclusive a sua. Baixe sua cabeça, feche seus olhos e faça uma reflexão. E eu? Diante do convite de Jesus para fazer parte desse banquete, dessa festa, qual a minha resposta? Qual os meus momentos de encontro com Ele? Das missas que a paróquia oferece, quais são aquelas ou horários que você mais se identifica, mais gosta? O horário que você escolhe para vir para a missa é naquele horário que Deus preparou o banquete para você. Comungar, beber, se alimentar. Para o cristão, a missa é a nossa festa principal. Aqui nós podemos sorrir, chorar, porque festa é a mistura de vários sentimentos, inclusive lágrimas. Como na primeira leitura nós ouvimos, Deus enxugará todas as lágrimas. E como Davi, se eu tiver que passar pelo vale tenebroso, Ele estará comigo. Qual é o vale tenebroso que você está passando? É uma doença? É a solidão? É um problema familiar? Preocupação com teus filhos? Uma decisão que você vai ter que tomar? Qual é o teu vale tenebroso? Deixa Jesus te fazer um cafuné, como Ele fez, como Deus fez um cafuné na cabeça de Davi, derramando óleo, passando a mão na cabeça de Davi para Davi descansar. Imagine agora Deus passando a mão na tua cabeça, fazendo você descansar e te dizendo: filho, filha, ainda que você tenha que passar por esse vale tenebroso, eu estou com você. Eu estarei com você.